Irmãos queridos, tudo bem? Olha só, estamos dando sequência às pregações bíblicas expositivas no Evangelho de São Mateus. Uma honra poder me dirigir a você e a sua família nesse momento. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia com amor, reverência e fé e abrir em Mateus capítulo 3. Leremos os versos de 15 até o 17. Venha comigo, vamos lá? Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, tua palavra foi aberta e lida. Agora será explicada e aplicada ao nosso coração. Que o Espírito do Senhor faça isso, que ele trate nosso coração e o prepare para a vida eterna ao teu lado, em nome de Jesus, nosso Rei e nosso Salvador. Amém. O batismo, dia da posse do nosso Rei Jesus. A cerimônia de posse do rei da Inglaterra é uma das mais pomposas e mais assistidas do mundo atual. Isso se dá porque essa festa se mantém igual às festas de posse que ocorriam há centenas de anos atrás na mesma Inglaterra. O novo rei ou rainha é nomeado após a morte do último rei, mas só é coroado meses depois. Primeiramente o país passa por um momento difícil de tristeza, de dor, de luto, e só depois dá início às novas cerimônias de coroação do novo rei. E no dia da coroação, o futuro monarca sai do palácio de Buckingham e vai até a abadia de Westminster em uma carruagem folheada a ouro. Quando chega à abadia, o novo regente entra pela porta oeste, sendo recebido com um hino pelos participantes da cerimônia. São famílias reais de outros países, clero, grandes chefes de estado, políticos, etc, etc. Então, ele caminha até o teatro, passando pelo coral e chegando ao trono. Ele se ajoelha, fazendo uma breve oração antes de se assentar no trono. O arcebispo da Cantuária, posto mais alto da igreja anglicana, comanda a cerimônia com muita reverência. Ele começa o discurso que reconhece o rei oficialmente. As pessoas presentes abençoam o monarca dizendo assim: Deus salve o rei, Deus salve o rei, Deus salve o rei. Em seguida, o monarca inicia um juramento, com a mão em cima da Bíblia, prometendo honrar e ser fiel ao povo, à justiça, às leis e à igreja. O momento mais solene é aquele da unção. O rei senta-se no trono, de frente para o altar, enquanto 4 cavaleiros o escondem do público com um pano. O arcebispo passa óleo sagrado em suas mãos, peito e cabeça. Essa consagração é o que garante que o rei está apto a cumprir sua função de soberano rei da Inglaterra. Em seguida, a grande festa, o grande ritual, segue com vários ritos para a oficialização da posse do novo rei. Em nosso sermão de hoje, veremos o momento em que o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, se desloca de sua casa simples, de sua cidade simples de Nazaré, da região da Galiléia dos Gentios, e viaja para o lugar de sua posse, isto mesmo, o deserto, o Rio Jordão, onde lá tem um profeta de Deus, uma multidão ouvindo as pregações de arrependimento e juízo, confessando seus pecados e sendo batizados. Lá estão os que vão receber o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando ele chega
lá no Rio Jordão, lugar de sua posse. O João Batista olha para aquele ser diferente daqueles que ali estão e fica impactado. Isto mesmo, ele não consegue ver em Jesus pecados. Ele não consegue ver em Jesus um homem pecador. Ele é diferente dos pecadores. E, portanto, João Batista se afasta e, a princípio, se nega em batizar este ente santo de Deus. Antes de avançarmos, permita-me recapitular um pouquinho algumas coisas. O capítulo 1 de Mateus, ele nos apresenta Jesus como filho do homem e filho de Deus. Filho do homem porque ele vem da linhagem de Abraão e também da tribo de Judá. Isto é, ele vem da linhagem de Davi. Ele é filho de Davi, então ele é filho do homem. Mas o capítulo 1 também fala que Jesus é filho de Deus. Isto mesmo, o anjo de Deus, no sonho dado a José, diz que aquele que está no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele é filho de Deus. Ele é Deus e ele é homem. Ele é homem e ele é Deus. Ele tem as duas naturezas, a natureza humana e a divina. Portanto, o capítulo 1 nos revela que Jesus cumpre plenamente os requisitos básicos, fundamentais, totais da aparição do Salvador. O capítulo 2, ele é o rei que nasce e é visto por magos vindos do Oriente, é acolhido por José e Maria e é levado por eles para o Egito, para longe da perseguição mortal do rei Herodes. Depois, na maestria e no comando do anjo e na proteção dos pais, ele vem, entra na cidade de Nazaré, região da Galileia, e ali mora por aproximadamente 30 anos, sem se revelar ao público, trabalhando possivelmente na carpintaria do seu querido papai. No capítulo 3, a voz do deserto ecoa por todas as regiões de Jerusalém, da Judéia, e chega até a Galileia dos gentios. Ali o Batista, nas imediações do Jordão, está pregando o arrependimento e o juízo de Deus. Quem se arrepende é batizado nas águas sob confissão de pecados e aceitando o Rei dos Reis, o Messias, o Senhor dos Senhores, e entrando com ele nesse novo reino. Agora nós temos Jesus Cristo diante de João Batista, no Rio Jordão, no meio daquela multidão, para descer as águas como um sinal evidente e claro de que ele é realmente o prometido de Deus, o rei para instaurar o seu reino, para receber o Espírito de Deus, ser ungido, para receber a autorização de Deus e iniciar o seu ministério de apresentação do reino da graça de Deus e dos princípios do reino da graça de Deus, para em breve fundar o reino da glória de Deus e colocar todos aqueles que receberam o seu reino da graça nele e viverem com ele para todo o sempre. A princípio, João Batista reluta em batizar o Senhor. Eu quero dar 2 motivos para esta relutância. O primeiro deles é que João se sente indigno, muito pecador, para batizar alguém muito santo, puro e perfeito, o Messias, o Rei. O segundo motivo é que João pregava o batismo mediante o arrependimento das pessoas e a confissão de pecados. Como que ele batizaria Jesus se Jesus não tinha pecado, não praticava pecado, não tinha natureza pecaminosa e, portanto, não tinha nenhum pecado para se arrepender e para confessar? Então João Batista a princípio nega, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus convence o Batista quando diz a famosíssima frase, que é um debate teológico até hoje, dizendo: João, convém que se cumpra toda a justiça. Nesse momento, João Batista admite e batiza o Senhor. Parece que ele entende
coisas interessantes ligadas às profecias dos profetas do Antigo Testamento. Eu quero dar para vocês agora 5 motivações, 5 realidades que João Batista possivelmente em seu coração e em sua mente as entendem para batizar o Senhor Jesus. A primeira delas é que o batismo deveria acontecer para que o ministério de João Batista pudesse ser selado, aprovado. A segunda motivação, porque João Batista aceitou batizar o Senhor, é que, sendo batizado Jesus, ele se identificaria com os publicanos e com os pecadores, ou seja, Jesus se identificaria com os pecadores porque veio salvá-los. Terceira motivação, porque João Batista aceitou batizar o Senhor. Ali estava um retrato do seu futuro batismo na cruz do Calvário. Isto mesmo, o sacrifício de Cristo na cruz é tido no Evangelho de Mateus, capítulo 20, e no Evangelho de Lucas, capítulo 12, como o batismo de Cristo. O que estava acontecendo no Jordão era uma prévia do que aconteceria lá na cruz do Calvário. Quarto motivo, para ser modelo, exemplo para todos os cristãos a partir dali e para todos os cristãos posteriormente que viessem a conhecê-lo como Senhor e Salvador. E a quinta motivação, porque João Batista aceitou batizar o Senhor, é exatamente a compreensão que ele teve de que naquele momento estava se cumprindo toda a vontade de Deus para o seu filho e também para o próprio João Batista, como dizem alguns outros comentadores. E ligada a essa questão, podemos dizer também que naquele momento estava se cumprindo profecias messiânicas, tais como a de Daniel capítulo 9, que diz que o Messias seria ungido na metade da semana. A profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9 é evocada, é trazida à tona nesse exato momento do batismo do Senhor. Alguns aspectos teológicos devem ser observados nas seguintes frases: descida do Espírito Santo em forma de pomba, abertura do céu e a voz de Deus, a voz ecoando de Deus céu afora. Então vamos por parte, vamos ver algumas questões teológicas importantes. Quando o Espírito Santo desce, não está significando que está havendo um segundo batismo separadamente desse primeiro. Vamos entender isso. O batismo aqui do Senhor ocorre nas águas, simultaneamente na presença do Espírito Santo de Deus. Quando ele se levanta das águas, quando ele sai das águas, imediatamente o Espírito Santo desce sobre ele. Esta é uma indicação clara de que quando alguém é batizado nas águas, ali está presente o Espírito Santo para conceder toda a autorização, a autoridade deste ser representante de Cristo e do seu reino na terra diante dos homens. Tá? Então esta é uma compreensão muito interessante. Ambos ocorrem simultaneamente. Quando acontece a abertura dos céus, como ali se deu, é uma evocação daquilo que acontecia na experiência dos profetas do Antigo Testamento, como Isaías no capítulo 64, Ezequiel no capítulo 1, no Novo Testamento temos a experiência de Estevão, em Atos capítulo de número 7, temos a experiência de João na ilha de Pátimos, recebendo muitas visões dos céus após eles se abrirem na sua presença visionária. Tá? Então isto acontecia quando Deus queria se comunicar ao seu profeta e através dele ao seu povo e ao mundo. É uma revelação do reino de Deus para o seu profeta e para o seu povo e para o mundo.
Quando o Espírito Santo desce, está escrito que veio na forma de pomba. Está escrito aqui no versículo de número 16, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O texto de Lucas capítulo 3, verso 22, deixa claro que a vinda do Espírito Santo de Deus sobre Cristo foi na forma corpórea como pomba. Era o Espírito Santo de Deus e não uma pomba, né, uma ave, como temos na natureza. Era o próprio Espírito Santo de Deus. A voz dos céus é a voz do Pai, é a voz de Deus. Essa voz é de Deus, vinda dos céus, e testifica que Deus mesmo rompeu o silêncio de aproximadamente 400 anos sem se comunicar aos homens por meio de seus profetas. Isto mesmo, o negócio estava muito feio para a realidade da vida do seu povo na época em que o rei Herodes governava, os sacerdotes e saduceus também imperavam e João Batista pregava. Então, nesse momento em que a voz ecoa, Deus está rompendo com o silêncio de quase 400 anos sem se comunicar. E agora se revela de novo aos homens, ao seu povo e ao mundo. Inicialmente por meio de João Batista e agora plenamente por meio de Jesus, seu Filho. Seu Filho na terra foi a voz de Deus, ecoando o tempo todo do seu ministério aos ouvidos e ao coração do seu povo e do mundo. Está escrito que no passado Deus se comunicava através dos seus profetas e nos últimos dias Deus passou a se comunicar com o mundo através do seu Filho, Jesus Cristo. Há um relacionamento interessante de Mateus com Isaías, das palavras registradas aqui em Mateus com as palavras registradas pelo profeta Isaías, especialmente no capítulo 42, e também um relacionamento com as palavras do Salmo de número 2, versículo 7. Gostaria de fazer esse relacionamento com vocês nesse momento. Vamos ler então Mateus, depois Isaías e os Salmos. Mateus 3, 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Atenção para a frase, Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, sobre Cristo. E eis uma voz dos céus, atenção, que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha agora Isaías 42, verso 1. Aqui também está se cumprindo a profecia de Isaías, a semelhança dos outros capítulos que nós já discutimos aqui, todos eles fundamentados nas profecias dos profetas anteriores. Aqui o batismo de Cristo também está fundamentado, a experiência que Cristo tem no seu batismo está fundamentada na palavra de Deus. Então, Isaías 42, 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha que interessante, as mesmas palavras. Salmo 2, 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, atenção, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Desse relacionamento, Mateus, Isaías, Salmos, nós podemos extrair resultados extraordinários no contexto da aparição do Messias e da tomada do seu reino. Vamos considerar isso por partes. A primeira é que essas palavras do céu ligam Jesus ao servo sofredor de Isaías 42. E a partir de Isaías 42, quando se trata do servo sofredor, é uma demonstração clara. A voz do céu, a palavra de Deus vinda do céu, é uma demonstração clara de que o prometido servo de Deus chegou. E chegou agora como servo rei, que inaugura o reino dos céus sobre a terra, o reino da graça de Deus sobre a terra, para a salvação dos homens, para depois inaugurar o reino da glória de Deus, para que os homens salvos pela graça de Deus vivam no reino da glória de Deus para todo o sempre.
Há uma segunda questão que devemos considerar nesse relacionamento aqui de Mateus, Isaías e Salmos. Aqui Deus refere-se a Jesus como, observe, meu filho. O título meu filho ou filho de Deus é introduzido aqui e usado no capítulo seguinte, capítulo 4, naquele confronto entre Jesus e o diabo e Jesus, né? No deserto, porque o diabo queria que Jesus se curvasse diante dele e o adorasse como seu rei, como seu Deus. Jesus nega, citando a palavra de Deus, e o ponto-chave desse embate, desse grande debate, desse confronto, era exatamente a questão filho de Deus. Se tu és filho de Deus, dizia o diabo para Cristo. E Cristo, então, para afirmar e reafirmar que era filho de Deus, citava as Escrituras Sagradas. Então, encontramos esta questão, filho de Deus, no ato batismal de Cristo, na voz do Pai emitida ao Filho, como um ponto importante na apresentação da mensagem mateana, da mensagem de Mateus, ao longo de todo o seu livro. Ele defende Jesus como filho de Deus, ao passo que o diabo não aceitava isso e os oponentes de Cristo também não aceitavam. Jesus é anunciado como a verdadeira nação de Israel, para a qual nação de Israel real apontava, e como filho de Deus. Então, a nação de Israel lá apontava para Cristo. Então aqui você tem a verdadeira nação de Israel, na pessoa de Cristo. O testemunho celestial faz esta confirmação: este é meu filho. Ou seja, a nação de Israel era tida como filho de Deus. Eu vou livrar meu filho do Egito. Do Egito chamei o meu filho. Está escrito lá no Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando Jesus sai do Egito, ainda quando criança, é tido como o filho que sai do Egito. Então aqui você tem exatamente esse testemunho de Deus confirmando essa ligação, Jesus, nação de Israel. Uma grande verdade aqui apresentada. A concepção virginal sugere ao mesmo tempo mais que uma filiação titular ou funcional. Nesse contexto, há indício de filiação, no contexto do batismo de Cristo, há um indício de filiação ontológica. Isto é, linhagem humana e divina. Ou seja, ele veio do alto dos céus. Ele veio do céu. Esse é um outro ponto a ser considerado aqui. Jesus é o Filho amado. Essa expressão está lá também. Jesus é o Filho amado. O termo filho amado, ou o termo amado, especificamente amado, pode representar não só afeição, mas também eleição. Sugere eleição pré-temporal do Messias. Ele já tinha sido prometido lá e agora apresentado aqui. Ele é o Filho amado de Deus, mas também é o Filho do homem. Aqui no batismo do Senhor, no início do seu ministério público, o Pai apresentou-o de maneira velada, como simultaneamente o Messias davídico, o Filho de Deus, o representante do povo e o servo sofredor. Quando Mateus introduz esses temas aqui, nesses versículos de 13 a 17, esperava desenvolvê-los ao longo do seu livro, como fez em Mateus 12, 18 a 21, quando citou Isaías 42. A expressão Filho de Deus tem associações riquíssimas, riquíssimas. Tudo isso confirma-se as profecias dos profetas messiânicos do Antigo Testamento. O rei chegou, tomou posse. A pergunta é: quem dos seres humanos pode ser membro desse novo reino, seguindo o seu rei, o Messias, o servo, o Filho de Deus?
Há algumas indicações interessantes aqui e nos textos anteriores. Primeiramente, só pode ser membro do reino da graça de Cristo, e para depois ser membro do reino da glória de Cristo, aqueles que se arrependerem dos seus pecados mediante a pregação do Evangelho de Cristo. Arrependimento dos pecados, requisito fundamental. Requisito número 1. Confissão de pecados é requisito fundamental para entrar para o reino de Cristo. Requisito número 3. Descer as águas batismais. Você ouve o Evangelho, se arrepende, confessa, desce as águas do batismo. E ao ser batizado, então, você entra para o serviço cristão. Você entra para a obra de Deus. É um representante do Rei. E espera-se que você, então, seja perseverante no reino de Cristo, para no final receber também a sua coroa de glória. Há algumas verdades importantes aqui no capítulo 3, de 13 a 17, e avançando um pouquinho até o capítulo 4, versículo 17. Eu gostaria de tirar essas verdades e aplicá-las já a partir de agora ao nosso coração. A primeira é, dirigiu-se, no verso 13, dirigiu-se. Então Jesus, ele ouviu a pregação do Batista ecoando na sua região da Galileia, na cidade de Nazaré, foi até o Jordão e lá ouviu o Batista. Então ele dirigiu-se mediante a pregação da palavra de Deus. É um ato voluntário. Ele ouviu e aceitou e foi. É um ato voluntário de Cristo para se cumprir as profecias de Deus sobre ele. Quero dizer que o batismo, ele deve ocorrer tão somente quando alguém ouve o Evangelho de Cristo e dirige-se voluntariamente ao ministro para descer as águas batismais. Uma segunda verdade, cumprir toda a justiça, disse Cristo no verso 15. Deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então, João admitiu batizar o Senhor debaixo desta expressão. O que é que isso significa? Em outras palavras, de maneira prática. Significa que quando alguém aceita o batismo nas águas, está aceitando a vontade de Deus e não a vontade de um ministro, de uma igreja, de um grupo de pessoas. E nesse momento está se cumprindo a vontade de Deus, a palavra de Deus, a palavra profética de Deus. Uma terceira verdade que podemos extrair aqui está no verso 16. Batizado Jesus. Isto mesmo, batizado Jesus. Jesus foi batizado. E foi batizado pelo servo de Deus, o profeta do Altíssimo, João Batista. Este que foi chamado e autorizado para esta missão. O batismo de qualquer filho de Deus, de qualquer filha de Deus, deve ocorrer na presença de um ministro devidamente chamado, autorizado por Deus para realizar esta missão. Tá? Assim devemos proceder. Há uma quarta verdade, e essa está no verso 16 também. Saiu logo da água. Isso significa que Jesus estava dentro da água e não fora da água. É uma indicação de que ele estava dentro. Quero frisar bem isso. Ele estava dentro. Ele foi imergido nas águas. Era já uma imagem daquilo que aconteceria futuramente. Ele seria depositado na cruz. Ele seria morto na cruz, depositado na terra e levantado para a vida ministerial no santuário celestial de Deus. Então, quando alguém se dirige ao batismo, este deve acontecer dentro da água e não fora dela. Deve ser imergido, porque está simbolizando a morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor. É uma pregação pública daquilo que aconteceu na cruz
do Calvário. O Espírito Santo de Deus, é uma quinta verdade, desceu. Verso 16. Jesus recebe visivelmente o Espírito Santo na presença de muitas pessoas. Isto é uma indicação da unção. Ele está sendo ungido como o rei para realizar a obra em e a partir do seu reino. Ele está sendo capacitado, ele está sendo separado, autorizado publicamente para cumprir o seu ministério dado por Deus. Era um tipo de ordenação pública, diretamente do Espírito Santo de Deus, que desceu sobre ele, imediatamente no seu batismo. Então, aqui nós podemos entender o seguinte: quando qualquer filho de Deus, filha de Deus, desce às águas, recebe imediatamente o Espírito Santo, publicamente, claro que espiritualmente, porque temos que respeitar as diferenças monstruosas que existem entre nós e o próprio Cristo. Então, espiritualmente, invisivelmente, em nossa mente, em nosso coração, recebemos o Espírito Santo de Deus, autorizando-nos, separando-nos, capacitando-nos, ungindo-nos para sermos representantes legais dele e do seu reino aqui na terra. Uma sexta verdade no verso 17, este é meu filho amado, este é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus aqui é reconhecido publicamente por Deus como o seu filho amado. A voz de Deus é ouvida e, portanto, confirmada a palavra dos profetas de que Jesus era o Messias davídico, o filho de Davi, isto é, o filho de Deus, o rei. Ele é o prazer de Deus, ele é a alegria de Deus. No momento em que qualquer filho de Deus, qualquer filha de Deus, desce às águas batismais, se torna filho espiritual de Deus, e com todos os direitos legais de membro da família celestial de Deus, ele é herdeiro do reino de Deus, ele é o prazer de Deus, ele é a alegria de Deus, ele é filho de Deus. Ela é filha de Deus. Há uma sétima verdade que quero partilhar com vocês no capítulo 4, verso 1. Quando Jesus é batizado, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Lá está escrito, foi Jesus levado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá, você sabe, foi tentado pelo diabo para negar a Deus e adorá-lo como seu Deus. Então, o ato do Espírito Santo levá-lo, conduzi-lo, nos diz muita coisa daquilo que ocorre pós-batismo do filho ou da filha de Deus. O Espírito de Deus se apossa desse novo crente, porque agora viverá uma nova vida e então será conduzido por ele o tempo todo. E o que ele requer é que o novo convertido mantenha com ele uma ligação espiritual por meio da oração, por meio da vigília, por meio do jejum, por meio da palavra de Deus. Então temos que entender isso. O novo Filho de Deus é conduzido pelo Espírito Santo de Deus e não pelo espírito das trevas, como era no passado, antes de conhecer a luz, antes de conhecer a verdade de Deus. Uma oitava verdade está no capítulo 4, verso 2. Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele passou por um período de jejum preparatório para entrar de cabeça, de corpo e de alma no ministério que ele realizaria. O Espírito Santo guiou o Senhor para o deserto para jejuar e entrar em intimidade com Deus, crescer no relacionamento com Deus, se fortalecer para a batalha contra o mal, ensinar o seu povo que o poder das trevas é vencido com jejum e com oração. O Filho de Deus, ao ser batizado, a filha de Deus, ao ser batizada, é guiada pelo Espírito de Deus a viver uma vida nova de intimidade com Deus por meio da oração, do jejum.
a fim de se fortalecer diariamente para vencer as tentações do diabo, dos demônios, do mal, das tendências, das inclinações, das paixões. Uma nona verdade: Jesus respondeu para o diabo, está escrito. Capítulo 4, verso 4. Está escrito. Ele nunca, diante das tentações do diabo, usou de argumentos outros que não a palavra de Deus. E há uma tendência negativa no mundo cristão hoje, de querer vencer as provações com argumentos humanos, com conceitos humanos, com força mental, com jeito mental. Isso é impossível, meu amigo. Então, essa nona verdade, Jesus respondeu, está escrito, está escrito, está escrito. Revela que Jesus vencia o diabo, não apenas lá no deserto, mas em todos os outros lugares que houve esse embate, pelo poder da palavra de Deus, somente pela palavra de Deus. É sola Escritura mesmo que vence o poder da palavra do demônio. Durante todo o ministério de Cristo, ele usou a palavra de Deus para vencer os oponentes e as forças do mal. Isto é uma grande indicação para todos nós. As tentações são vencidas somente, unicamente pelo poder da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus no coração, na mente, para você usá-la quando necessário for. A vitória diante da tentação se dá somente pela sabedoria de Deus, somente pelo poder de Deus, nunca pela força humana, argumentos humanos, ciências, filosofias humanas. E a 10ª e última aplicação está no texto do capítulo 4, versículo 17. Observe bem. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aí sim ele começa a pregar para todo mundo a palavra, as verdades do reino. Depois de toda essa preparação, veja bem, o momento batismal, sua unção, a voz do céu, o jejum no deserto, a vitória, só depois de todo esse percurso é que ele sai para pregar. Então, depois de tudo isso, começou a pregar. Depois que ele tomou posse do trono, por meio do batismo e da autorização divina, da unção divina, passou a pregar. A pregação, meu amigo e minha amiga, atente bem para isso, é o último ato do novo convertido. Não saia pregando assim, aleatoriamente, de qualquer jeito, sem passar por uma preparação. Primeiramente, deve o filho de Deus, a filha de Deus, ter a preocupação de fazer a vontade de Deus. Satisfazer a vontade do céu. Aí sim ele está autorizado a sair a pregar. E mesmo depois de tudo isso é necessário, como Cristo fez, manter comunhão diária com Deus por meio da oração, do jejum, da leitura da palavra de Deus. Ele será forte na pregação se assim o fizer. Será sábio na pregação se assim o fizer. Terá sucesso espiritualmente falando se assim o fizer. O pregador prega, lembre-se bem disso, não apenas com as palavras, mas com a vida. Então, a comunhão diária é muito, mas muito importante. Quero concluir a pregação de hoje dizendo para você o seguinte, meu amigo e minha amiga. O nosso texto de Mateus 3, versículos 13 a 17, começou com a seguinte expressão: por esse tempo, por esse tempo, por esse tempo. Esse era o tempo em que Jesus pregava sobre o arrependimento e sobre o juízo de Deus e batizava o povo nas águas, mediante confissão de pecados. João é um retrato da igreja, meu amigo e minha amiga. É um retrato da igreja de Deus para esse tempo em que nós estamos vivendo. Para o nosso tempo, para o tempo do fim. Porque estamos à espera do retorno do Messias, do retorno de Cristo, Filho de Deus, do Rei. Nas nuvens dos céus, acompanhado de todos os seus súditos angelicais, para levar os seus súditos daqui para o reino da glória de Deus. João pregava o arrependimento, preparando o povo para a chegada
para o aparecimento de Cristo e a instauração do reino da graça de Deus na terra. Hoje a Igreja de Deus, nessa época do fim, prega que o tempo da segunda vinda de Cristo está perto e todos, indistintamente, precisam se arrepender, confessar os seus pecados e descer as águas do santo batismo como um sinal de que abandonou a velha vida de pecados e aceitou a nova vida com Cristo. É um sinal de que agora você faz parte do reino da graça de Deus e que espera com grande expectativa o reino da glória de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, amigo querido, o tempo está próximo. Podemos ver isso pelos acontecimentos mundiais e pelos acontecimentos locais em todas as partes. Muitos sinais visíveis, como naquela época da primeira aparição de Cristo. Hoje muitos e maiores sinais visíveis estão por todas as partes e esses apontam para a segunda vinda de Jesus e para o juízo final. Já podemos ver os juízos de Deus por todos os lados. Claro, juízos locais, pequenos, menores, que apontam para o grande juízo de Deus, o juízo final, o juízo universal, onde eliminará para todo sempre todos aqueles que negaram o arrependimento, a confissão, o batismo, a entrada no reino da graça de Deus. Cada um de nós, eu e você, meu amigo querido, precisamos ouvir a voz do chamado de Deus e ir até o profeta do Deus Altíssimo, o ministro da palavra de Deus, o homem de Deus, o servo de Deus, e arrependido, descer as águas na igreja de Deus, confessando os seus pecados, para ser agora súdito do reino de Deus, registrado no livro de Deus, prestes a entrar na cidade de Deus. No momento em que você, meu amigo querido, fizer isso, isto é, descer as águas do batismo, sob arrependimento e confissão, você se tornará um filho, verdadeiramente filho de Deus, herdeiro, herdeira legal do reino de Deus, membro do reino de Deus, participante do reino de Deus, representante do reino de Deus. Você receberá nesse instante o selo de Deus, do reino de Deus, o Espírito Santo de Deus. E você poderá representá-lo com dignidade, com autoridade, com amor e com sabedoria, as coisas do reino de Deus. Você será conduzido pelo Espírito Santo de Deus e por ele vencerá as tentações do príncipe das trevas e de seus aliados, e pelo poder do Espírito Santo você vencerá todas as tentações do mal e continuará sendo o grande prazer de Deus aqui no reino da graça. E será o prazer de Deus no reino da glória de Deus para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu entrego em tuas mãos benditas e abençoadoras cada um que ouviu a palavra do Senhor nesse instante. Trate a mente e o coração de todos pelo poder da palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, nosso Rei, nosso Deus e Salvador. Amém.